Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, já deixo um abraço para quem está entrando aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Deixa um link aqui embaixo para você já entrar e já fazer o seu cadastro. São 15 vademecums que você vai concorrer a esse material, tá bom? Entra lá que você vai entender direitinho como que funciona. É um projeto de extensão que tem 10 aulas gratuitas. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse aqui, ó. Esse é o vademecum. Ele tá no plástico ainda, olha só, pessoal. Esse é o vademecum da Juspodium, vademecum 2021 da Juspodium. Aqui está escrito, ó, de acordo com o 32º exame da ordem, ok? Então a gente vai analisar esse material. Antes disso, só queria falar muito rapidamente sobre um projeto que apareceu hoje, um projeto apresentado por um senador que visa determinar a obrigatoriedade da OAB realizar exame de ordem de forma remota, nos casos de uma pandemia, tá bom? Que é o que a gente está passando hoje em dia. Esse é um projeto que ele ainda foi apresentado, ele ainda tem toda uma tramitação, ele teria que passar pela Câmara dos Deputados. Então, a gente ainda não se animem, tá? Eu acho que quem está se preparando especificamente para o 32º exame da OAB, continue fazendo a sua preparação, sem se preocupar com isso, porque às vezes você tira o seu foco dos seus estudos e fica pensando nessas possibilidades. É melhor deixar essa situação para lá, continue estudando. Eu acho muito difícil isso acontecer ainda em 2021 por uma dificuldade técnica mesmo, né? Você imagina uma prova que não existe, nunca foi feita de forma remota, e aí da noite para o dia a FGV, a OAB tem que criar um sistema para uma prova em que mais de 200 mil pessoas vão fazer. Então acho muito difícil isso acontecer em um curto prazo. Então por isso que eu digo, se você está estudando, você está se preparando, continue a sua preparação e se esqueça disso, tá bom? Deixa eu deixar um abraço aqui pro pessoal que está entrando, pessoal que está mandando mensagem aí no YouTube, a Sheila, boa noite, Sheila, o Johnny, Valéria, a Lady N, um abraço aí para todo mundo. Beleza, pessoal. Então, olha só. Hoje a gente vai falar desse vademecum aqui, que é o vademecum da Juspodium, tá? Ele tá ainda lacrado, então eu já vou começar abrindo ele. Vamos lá. Será que eu consigo abrir sem... Opa, consigo. Vamos ver como que é esse vademecum. Eu lembro, pessoal, que quando eu fiz a análise dos vademecums lá em 2019... eu gostei muito do vademecum da Juspodium, sabe? Foi um dos que eu mais gostei. Esse ano, não sei, tô abrindo ele agora, ainda não olhei. Então vamos ver. Eu já gostei de um ponto, né? Ele vem com um marcador aqui, ó. Por enquanto, dos que eu analisei, foi o único. Ah, pessoal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, procura aí no canal, tem uma playlist, tá? De análise de vademecum. Eu já analisei o vademecum 2021, já analisei 2 da Saraiva, que é o Saraiva OAB e Graduação, e o da Saraiva Júri, OAB e Concursos, que foi o último que eu analisei. Já analisei o da RT, vamos analisar hoje o da Juspodium. Ainda esse mês a gente vai analisar o da Verbo Jurídico, e ainda tem mais um monte, ainda tem vademecum da... que ainda não chegaram, tá? Ainda não chegaram da Ridel, não chegou da Método. Mas eu também comprei vários vademecums específicos de disciplinas para a segunda fase. Então, tem CLT, tem vademecum para o direito penal, tem vademecum do direito administrativo, do constitucional. Eu comprei mais de 20 vademecums, a gente vai analisar todos eles aqui, tá bom? Inclusive, já está rolando um sorteio lá no meu Instagram. Então, no meu Instagram... OAB Mapa do Direito, então @OAB Mapa do Direito, entra lá, tem uma postagem, você segue as regras para poder participar. Um abraço para a Cláudia, para a Priscila, que estão entrando aí. Então vamos lá. Esse é o material vademecum Juspodium OAB, tá? Então esse aqui é o material que a gente vai analisar ele hoje. Ele é um material, pessoal, começando pelo começo, pelo preço, que custou R$ 139.
reais. Então, não foi um material assim dos mais caros, mas também não é o mais barato deles, tá? Ele veio com esse marcador aqui, ó. Foi o único que veio com esse marcador, que eu acho muito legal, tá? Eu gosto desses marcadores, ajudam bastante. Um abraço para a Daisy, tá aí também assistindo, valeu. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu já vou, aqui essa câmera a gente vai analisar ele, tá? E aqui tem a planilha que eu fiz com todos os outros materiais, né? Para poder ser justo nessas análises, eu estou mantendo os mesmos critérios. Eu separei 20 critérios, vou analisar esses 20 critérios aqui e vai ter uma nota final. Então, para a gente tentar ser justo com todos eles, lembrando mais uma vez que não são vídeos patrocinados, tanto é que eu estou analisando de várias editoras, deve ter pelo menos umas 8 editoras diferentes. Não estou recebendo nada por isso, muito pelo contrário, eu comprei, paguei meu bolso, gastei mais de 3 mil reais em vademecums só para poder fazer essa análise para vocês, tá bom? Então, olha só, já vou colocar aqui em primeiro lugar o preço. Esse vademecum custou 139, opa, não é aqui que eu tenho que colocar o preço não. Ele foi 139 reais, eu vou dar uma nota de 0 a 5, tá? Eu vou dar uma nota 3, por quê? Porque ele não é o mais caro, por exemplo, o da Saraiva Jur, ou a Bay Concursos, que é um material muito bom, mas ele foi 220 reais, então foi o mais caro que eu analisei até agora. Mas já teve outros mais baratos, então tá na média, vou dar uma nota 3. Em relação à capa, olha só, a capa aqui, dá pra ver que é uma capa dura, tá? É uma capinha bem dura, então ok, para mim é mais do que suficiente, as bordas são arredondadas. Eu falei que eu não me preocupo muito com isso. A minha esposa, que também é da área do direito, ela falou que isso aqui é importante, porque isso aqui ajuda a manter o material por mais tempo, né? A borda, quando ela é quadrada, o material ele se desgasta mais rapidamente. Mas então, aqui ele tem a capa, para mim eu vou dar nota 5, porque eu acho que é ok. E qualidade das folhas. Vamos lá, vamos ver aqui. Qualidade das folhas. Ele tem uma primeira folha que é um pouco mais dura aqui, que é do índice, né? E depois ele já vem para as folhas normais dele. Bom, me parece ok. Eu não achei ela a mais fininha do mundo, mas ela também não é muito grossa, não. Ela é uma folha ok. Aqui, ó. Tá? Então, uma folha ok. Por isso, eu também vou dar uma nota 3 para a qualidade das folhas. Em relação a cores, aí a gente começa a ter alguns problemas. Olha só. Ei, as cachorras estão agitadas, viu? Olha só, deixa eu colocar nessa câmera da frente aqui para vocês poderem ver. Nas laterais, pessoal, olha aqui, nas laterais, só uma cor. Então, não tem nenhuma diferenciação de cor. E aí aqui a gente consegue ver se tem alguma cor diferente nas páginas. E não tem. Ele é completamente monocromático, tá? Então ele é preto e branco e escalas de cinza só. Então aqui eu não tenho como dar uma nota boa para esse material, né? Porque tem outros materiais que tem várias cores e isso ajuda demais, né? Então isso aqui a Juspodium ela quis economizar um pouco. Certamente o custo de impressão deve ter ficado mais barato, né? Mas para mim isso é um ponto negativo. Eu acho que na hora da pesquisa, principalmente por ser um material específico para o exame da OAB, significa que você levaria esse material lá na hora da prova da segunda fase da OAB. E uma coisa que eu posso te garantir é que na hora da prova, qualquer detalhe faz toda a diferença. Uma simples separação em cores diferentes vai facilitar você a encontrar o fundamento jurídico, né? Então, por esse motivo aqui, eu vou dar nota 0. Porque não tem nenhum tipo de cor diferente, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Domingos, valeu Domingos, boa noite. Deixa eu só já responder uma pergunta aqui que chegou, pessoal. A Thaís, ela pergunta o seguinte: as minhas condições financeiras não são as melhores. Eu vou ser muito prejudicada se escolher o vademecum pelo preço mais barato? Olha só. Você escolher o vademecum pelo preço
não é o melhor dos mundos, não é o ideal. O ideal é você escolher o melhor material. Mas eu entendo completamente você que já tem que pagar uma pequena fortuna para fazer a inscrição no exame do OAB. Provavelmente para a segunda fase você vai ter que levar 2 vademecums, um geral e um específico da sua disciplina. Então, escolher pelo preço, como eu falei, não é o melhor dos mundos, mas se for a única possibilidade, vai fundo. É melhor do que você ter um desatualizado, por exemplo. Muito mais importante você ter um material atualizado, mas que ele não tem tanta coisa, tantas firulas assim, do que você ter um material desatualizado. Tá? Então, mas claro, você tem que saber que você vai ter um certo prejuízo em escolhendo o material pelo preço. Vademecum é algo que compensa você fazer um investimento. E primeiro, também você não vai escolher pelo preço por ser o mais caro. Nada a ver. Tá? Tem ótimos materiais com preços acessíveis. Basta você assistir todos os vídeos de análise e, se possível, você manusear os materiais para você encontrar o adequado, tá bom? Beleza. Vamos lá, então vamos continuar aqui. Sobre a cor? Sim. Sobre a cor? O que tem a cor? Porque o Alex falou que talvez ele vem em preto e branco porque ele vem com marcadores. Ah, beleza, beleza. Pode ser, né? Pode ser. Mas será que é suficiente, né? Eu acho que não, porque olha só, aqui as cores, ó, tudo bem que ele vem com esses marcadores aqui, só que as cores, Alex, não são só para você encontrar os códigos, né? Porque vamos lá, aqui, por exemplo, vamos supor que ele colocou aqui a lei, a 8.906, que é o estatuto da OAB, ele tem uma corzinha, que é um verde, né? Você até vai conseguir encontrar aqui. Só que o grande problema é que quando você abrir a página, ele não vai ter nenhuma diferenciação. Então você está vendo aqui, entre capítulos, os títulos, os artigos, é tudo preto e branco, então ele não tem nenhuma diferenciação, né? Então essa que é a grande desvantagem de não ter cores. E na minha opinião, o simples fato de ter esse marcador aqui não é suficiente, tá? Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tô sem acesso às perguntas do Instagram. Só estou conseguindo acompanhar as do YouTube. Mas beleza, então olha só, continuando aqui, no tamanho da fonte, vamos ver se o tamanho da fonte dele é adequado ou não. Bom, vou abrir aqui no comecinho, na Constituição Federal, vamos ver da Constituição como é que tá. Olha, a fonte dele não é do padrão maior, mas também não é a menorzinha, tá? Algo que eu estou percebendo agora que está me incomodando um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver, mas é porque a folha me parece que ela é um pouco mais fina do que os outros. Ó, deixa eu chegar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, olha só, aqui a gente consegue inclusive ver a folha da próxima página, o que está na página seguinte. Então isso acaba dificultando um pouco a leitura, ó. Então eu vou até diminuir um pouquinho a minha nota ali que eu dei para a qualidade das folhas, porque eu acho que ela poderia ser um pouquinho melhor. Em relação ao tamanho da fonte, ó, eu chegando aqui perto dá para ler, mas se eu colocar ele aqui, eu acredito que vocês já vão ter uma dificuldade um pouco maior em ler, né? Eu acho que a fonte dele poderia ser um pouquinho maior. Ela não é assim extremamente pequena não, mas eu acho que ela poderia ser um pouquinho maior. Eu acho que tem materiais com fontes maiores. Deixa eu ver, da legislação complementar também é o mesmo tamanho de fonte. Eles mantêm um padrão de tamanho de fonte, que é o mesmo, né, das remissões, obviamente, que é um pouquinho menor, aí é bem pequenininho, mas por ser remissão, não vejo problema não. Mas em todo o material, o tamanho da fonte aqui é o mesmo. Para mim é bem mediano, vou dar nota 3 para isso aqui. Na qualidade das folhas eu vou voltar atrás e vou dar nota 2, porque eu percebi que ela realmente é um pouquinho mais fina. Tamanho da fonte, 3. Ok. Marcadores de páginas. Bom, em relação a marcadores de páginas, aqui ó, veio esse marcadorzinho. Deixa eu tentar puxar, que ele está bem no cantinho aqui, ó. Cadê? Aqui. Ele veio um marcador só de página.
só um marcador de página. Então ele só veio um. A gente já viu materiais que tem pelo menos 2, outros não tem nenhum. Eu acho que o ideal é que tenha pelo menos uns 3 ou 4 aí. O que custa, né, gente? Olha só, é um trenzinho tão simples. Isso aqui ajuda tanto na hora da prova, mas não sei por que as editoras não gostam de colocar, não sei se isso fica muito caro para colocar nos materiais, mas eu acho pouco, eu acho que poderia ter alguns a mais. Mas então ele veio com um só, vou dar uma nota 2 por isso. E eu não estou falando desse marca fácil, tá? Esse marca fácil aqui, a gente tem um item aqui que fala dos acessórios, então isso é um ponto positivo. Eu vou colocar uma nota máxima nesse item aqui. Beleza. Remissões em artigos. Vamos ver as remissões que eles têm, que eles trouxeram aqui nos artigos. Vamos dar uma olhada na Constituição Federal. Aqui, ó, se a gente pega um artigo, eu vou ter que levantar um pouquinho para vocês conseguirem ler. Vamos lá. Aqui, ó, artigo 125, por exemplo, ele trouxe uma remissão do ADCT, trouxe súmula, olha só, súmulas, muito legal. Muito bom isso. Inclusive aqui trouxe o número de um recurso extraordinário, né? Informativo do STF. Muito bacana. Ó, tem lei aqui. Já falo o que é a lei, súmula. Então gostei, viu? As remissões parecem ser boas, tá? São boas remissões. Aqui, ó. Ele, olha só, trouxe uma informação, ADIM, o STF deferiu medida cautelar. Então tem algumas informações. Então, pelo menos aqui na Constituição Federal, as remissões são boas, elas só não são perfeitas porque não traz o texto das súmulas, né? Aqui, por exemplo, ó, quando ele fala súmula 238 do STJ, não tem o texto já aqui. Você tem que pesquisar. É um detalhe? É, mas eu sei que tem material que traz isso, tá? E que seria o mundo ideal, né, dos vademecums aí. Então, por esse motivo, eu achei bom, vou dar uma nota 4. Para as remissões em artigos. Vamos lá, próximo item aqui. Artigos declarados inconstitucionais. Bom, em artigos declarados inconstitucionais, é extremamente importante que o material ele seja atualizado no seguinte sentido. A partir do momento que o STF declara um artigo inconstitucional, mas o artigo ele não é revogado, ele continua dentro do código, o texto, é importante que tenha o texto, mas tem que ter algum tipo de observação falando que aquele artigo foi declarado inconstitucional, justamente para o estudante, na hora da prova, ele não se perder, né? Ele não fundamentar num artigo que não tem mais validade. Então, para a gente manter a justiça, vamos analisar aqui um artigo que a gente analisou em todos os outros materiais, que é o 1790 do Código Civil. Vamos lá, Código Civil, 1790. Esse artigo ele foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Então a gente espera que aqui tenha alguma observação. Artigo 1790 é esse aqui. A companheira ou companheiro participará, papapá, papapá. Bom, aqui ele só tem essa informação, ó. Ver, né, ou vide, esse Vzinho não sei o que ele significa aqui. Recurso extraordinário, número tal, e recurso extraordinário, número tal. E ele traz algumas remissões. Bom, na minha opinião, essa informação aqui, ela não resolve a vida do estudante, né? Porque o estudante não sabe o que esse recurso extraordinário falou. Então, você, lá na hora da prova, se você lê essa observação, você sabe se esse artigo foi declarado inconstitucional? Não, você não sabe. Então, aqui tinha que vir na remissão aqui uma informação. Artigo declarado inconstitucional pelo recurso extraordinário número tal. Só essa informação aqui, ela não é suficiente. É melhor do que zero? É melhor do que nada, né? Mas também não é muito bom não. Então, na minha opinião, esse é um ponto negativo desse material aqui. E por esse motivo, em artigos declarados inconstitucionais, por ter alguma informação, vou dar uma nota 1. Não vou dar 0 só por causa disso, tá? Agora vamos analisar os artigos não recepcionados. O que são os artigos não recepcionados? Artigos não recepcionados são aqueles que foram inseridos no ordenamento jurídico
antes da Constituição Federal. Por exemplo, Código Penal da década de 40, CLT da década de 40. Quando veio a Constituição Federal, muitos desses artigos não foram recepcionados pela CF, porque são incompatíveis, tá? E aí a gente vai pegar um artigo da CLT, que a gente analisou esse artigo nos outros materiais, vamos ver se tem alguma informação falando sobre esse artigo. Vamos lá. A gente vai analisar aqui o artigo 492 da CLT. Vamos lá, cadê a CLT aqui? CLT. Artigo 4 é o artigo que trata da estabilidade decenal, tá? Olha isso, gente. Um empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior. E nada, olha só, ele não traz nada, ele não tem uma marcação, ele não tem uma observação, ele não está grifado, ele não tem nada, nenhuma informação. Então, assim, na minha opinião, esse já é um material que eu já nem indico mais. Eu acho que se você for fazer a segunda fase da OAB, não leve esse material, porque você pode ser prejudicado. Imagina só, você responder uma pergunta da segunda fase com base nesse artigo, você vai errar, porque esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, que pena, fiquei decepcionado, porque eu lembro que esse era um material que eu tinha gostado muito em 2019, me parece que a qualidade caiu. Não sei o que aconteceu. Então, nota 0 para esse item, tá? Eu considero isso aqui muito, para o estudante, muito prejudicial. Vamos lá, artigos novos. Será que esse material que é de 2021, será que ele está atualizado? Vamos dar uma olhada em alguns artigos. Olha só, então esse material aqui, pessoal, ele não está escrito 2021 aqui na capa dele, tá? Mas ele é de acordo com o 32º exame da OAB. Então isso significa que ele é o mais atualizado da editora. Por algum motivo eles não colocam aqui. Bom, tá falando aqui que é 2021, né? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no ADCT, porque tem uma alteração no ADCT. Cadê o ADCT? Código Civil. Geralmente o ADCT fica bem no comecinho, antes da Constituição, mas aqui parece que não. O ADCT eles colocaram depois, ó, página 95. Vamos lá. Aqui, estamos no ADCT. Será que tem um artigo 60A? Tem. Tá aqui, artigo 60A. É um artigo muito recente, incluído em 2021. Bom, na verdade, pela Emenda Constitucional 108/2020, que produziu efeitos a partir de 2021. Ok, está atualizado, apesar de não ter nenhuma marcação, né? Alguns materiais colocaram algum tipo de marcação no artigo aqui para destacar aqueles artigos mais novos, mais recentes. Esse aqui não tem, porém, tá aí, tá atualizado. Deixa a gente vai olhar mais um. Vamos pesquisar aqui o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906. Como que a gente encontra ele aqui? Ele tem um índice geral, legislação, decreto-lei, leis. Lei 8.906. 8.009. Cadê, gente? 8.000... Não estou conseguindo encontrar aqui. Será que não tem? Não é possível. Talvez eles colocaram ele de forma mais destacada, né? Ah, deve estar aqui, ó. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Constituição, LINDB, Código Civil, Comercial, Processo Penal, Tributário, Eleitoral... Estatutos. Ah, colocaram separado aqui em estatutos. Tudo bem, nada de errado com isso. Lei 8.906 está na página 735. Cada editora tem uma forma de separar as leis, os códigos, os estatutos. Tudo bem, 735.
Tá aqui a Lei 8.906, Estatuto da Advocacia. Será que ele tem um artigo 3A? Tem. Tá aqui artigo 3A, bem recente também, de 2020. Então, bom, é sim um material atualizado. Então aqui nós temos que ser justos. E a pontuação é a pontuação máxima do item. Enfim, apareceu uma nota 5 aqui para esse material. Legislação complementar relevante. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Um abraço aí pro pessoal que está assistindo. Franklin. Valeu, Franklin. Deixa eu ver se já tem mais uma pergunta aqui. Temos mais uma pergunta do Marciel. Para quem vai fazer administrativo agora na próxima segunda fase, precisa comprar o Vadmecum atualizado com a nova lei de licitações? Olha só, a minha indicação é não compre um Vadmecum que esteja atualizado com a nova lei de licitações. Ou pelo menos, se o material tiver a nova lei de licitações, que tenha a anterior também. Por quê? A nova lei de licitações que acabou de ser sancionada não será cobrada no 32º exame da OAB. Já falei sobre isso, mas é sempre bom reforçar. O edital do 32º foi publicado em dezembro de 2020 e ele deixa muito claro que só serão cobradas as leis vigentes na data da publicação do edital, ou seja, dezembro de 2020. Como a lei de licitações foi publicada agora, no finalzinho de março de 2021, ela não será cobrada no 32º exame. Então, para quem vai fazer a próxima prova da OAB, não estude a nova lei de licitações e se você for comprar um Vadmecum que tenha a nova lei de licitações, que ele tenha também a lei anterior para você poder consultar lá na hora da prova. Ok? Valeu! Vamos lá, continuando aqui. Marquinhos Neves, ele está perguntando: ótima noite, professor. Para a segunda fase em administrativo, qual VAD posso levar? Então, para direito administrativo na segunda fase da OAB, aliás, para todas as disciplinas, eu sempre indico, leve um Vadmecum geral, igual a esse que eu estou mostrando aqui hoje, e um específico da sua disciplina. Especificamente de direito administrativo, eu comprei alguns, tá? Uns 3 ou 4, só que eu ainda não fiz análise deles. Esses específicos, assim que terminar os materiais gerais, eu vou começar a analisar os específicos, tá bom? Então, continua acompanhando aí no canal. Beleza. Tem material específico de administrativo? Sim. Tem Vadmecum específico de administrativo. Já estou com alguns aqui, tá? Estão ali no armário, mas eu ainda não analisei eles. Beleza, vamos lá. Continuando aqui. Legislação complementar relevante. Vamos ver o que esse material aqui tem de leis especiais, né? Nos outros Vadmecums, pessoal, eu pesquisei se eles têm a lei de acesso à informação. Essa lei de acesso à informação é uma lei muito específica que já foi cobrada na segunda fase, inclusive de direito administrativo. Então é uma lei importante para ter em um Vadmecum, né? E como não dá para a gente olhar todas as leis que tem no Vadmecum, eu escolhi essa lei e nos materiais que eu estou analisando, eu estou verificando se tem essa lei ou se não tem. Então vamos lá, vamos pesquisar aqui para ver se tem a lei de acesso à informação, que é a 12.527. Vamos dar uma olhada no índice. Lei 12.527. Ó, tem ela sim, vamos dar uma olhada. Na página 1513. Página 1513. Aqui está. Lei 12.527. É a lei que regula o acesso a informações, tá? Então tem. Então eu vou considerar que esse material ele é bom de complementar. Legislação complementar, na verdade, não são leis complementares. É aquela legislação especial, né? Que não são os códigos. Então aqui, ok, vamos lá, vamos dar nota 5. Será que ele tem um índice numérico, um índice geral? Aqui ele tem um índice geral que eu já pesquisei, que é bem ok, ele é bom. Bom, assim, ele é simples de usar, né? Ele tem o número das leis, dos estatutos aqui. Então você consegue se situar
de uma forma fácil, não é de uma forma difícil, não. Leis complementares, medidas provisórias, instruções normativas, ó, resolução, provimento da OAB. Então, aqui você consegue se situar. Ele não tem aquela legislação numérica que você pode pesquisar aqui em cima por um número, né? Que eu acho que fica mais fácil. Então, por isso, eu vou dar uma nota 4. Aí ele tem algumas coisas online também, a gente já chega lá. Então, aqui, em relação ao índice geral, vou dar uma nota 4. Ok, tá, ele funciona. Qualidade do índice remissivo, aí que o bicho começa a pegar, né? Para a segunda fase do OAB, a gente sabe da importância de ter um bom índice remissivo. E vamos ver se esse aqui é bom. Vamos lá. Aqui, para poder manter a justiça entre todos, eu separei uma palavrinha que dentro do índice remissivo da Constituição Federal, vamos ver se a gente consegue encontrar. Ué, não está aqui o índice. Cadê o índice da Constituição? Talvez ele não tenha um índice. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó. Índice geral. Índice sistemático. Será que ele não tem índice remissivo? Índice sistemático da Constituição. Tem a Constituição, a DCT e emendas. Índice sistemático. Só tem o sistemático. Ele deve ter um remissivo geral, né? Provavelmente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estatutos, legislação complementar, súmulas, orientações, regimentos. Interessante, olha só. Ele tem um índice alfabético, né, que é o remissivo, por área: administrativo, civil, constitucional, trabalho empresarial, penal e tributário. Vamos dar uma olhada no constitucional. Página 2008, tá lá no finalzinho. Esse aqui é diferente, viu? Dos que eu analisei, não tinha visto ainda esse tipo de índice. Vamos ver se é bom, né? Acho que é um ponto positivo, viu? Você separar por áreas assim. Eu acho interessante, porque ele reúne tudo que é referente àquela matéria, aquela disciplina que você está fazendo, né? Então aqui de constitucional, vamos ver o que ele tem. Olha, tem bastante coisa. Olha o tanto de página para constitucional. Ele vem aqui desde a página 2008 até a página 2067. Então tem 60 páginas de índice remissivo só de constitucional, né? O que eu acho algo bem interessante. Aqui ele traz as palavras e aí ele vem trazendo outras palavrinhas com os artigos. A falta das cores, ela dificulta, né, você de estar pesquisando. Mas olha só, aqui no de constitucional, ele tem Código Florestal, Constituição, ADCT. Deixa eu ver se eu encontro súmula. Tem súmulas também. Bacana, viu? Parece ser bom. Eu já gostei. Só de dar essa primeira olhada aqui, eu já achei bem interessante. Achei uma ótima ideia deles de reunir tudo sobre uma disciplina específica. Ao invés de ficar colocando um monte de índices para cada código, né? Você junta tudo. Muito legal. Mas vamos lá. Vamos pesquisar aqui por contraditório. Ver se tem um contraditório aqui. Código, compensação, competência, condenação, conflito, congresso, conselho, consumidor, contraditório. Show! Muito bom. Acho que foi o único que eu encontrei assim com essa palavrinha, né? Os outros estavam em princípio do contraditório, então estava junto com a ampla defesa. Aqui o contraditório ele já manda a gente lá para o artigo 5º da Constituição. Bom, isso não significa que ele vai ter todas as palavras, né? Mas eu escolhi assim, aquela palavrinha que é obrigatório ter. Para mim, um vademecum que não tem no índice contraditório, ele não é um vademecum de muita qualidade. Mas, bom, eu achei muito legal esse índice aqui. Eu gostei. Claro que eu não sei se ele tem tudo, né? É difícil achar o índice perfeito, tá? Mas eu achei muito legal. Para mim, esse aqui merece uma nota boa. Eu vou dar uma nota muito boa para esse índice, porque eu realmente gostei. Vou dar nota 5. Gostei desse índice, achei ele diferente, muito interessante. Ótimo, vamos lá. Índice remissivo geral. Será que ele tem um índice remissivo geral? Não tem, a gente olhou aqui, né? Ele não tem, ele tem os índices, olha só, quando a gente verifica aqui, ó, aqui para trás. Os índices dele
são só por áreas. Tá? Então aqui ó, ele não tem um índice geral, geralzão do código mesmo, né? Mas ele tem os índices por área. Então o índice geral ele não vai ter. Então aqui ele recebe nota 0 por não ter o índice geral. Boa noite, Edson, Antônia, Kátia, que estão entrando aí, valeu. Vamos lá, continuando. Índice remissivo de legislações complementares. Pois é, então, ele não tem um índice remissivo de legislação complementar especificamente, olha só. Aqui, ó, mais uma vez, né, tem os estatutos, legislação complementar, ele tem um índice remissivo de súmulas tem, mas da legislação complementar, ele não tem. Mas, como ele tem esses índices por área, né, muito provavelmente, dentro dessas áreas, já tenha informações de leis complementares, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui, mais uma vez, nesses índices. Deixa eu pegar aqui de trabalho. Vamos ver se a gente acha alguma lei que não seja CLT, né? Que não seja código CLT, CPC e não seja súmula. Vamos ver se eu acho algum aqui. Tem, ó, por exemplo, justiça gratuita, né? 1060. Opa, tá aqui, ó. Lei 1060. Então ele tem, sim, algumas coisas. Deixa eu dar mais uma olhada. Olhando rapidamente, assim, eu não estou encontrando muita coisa. Ó, tem aqui também, ele mandou para uma lei, tem um decreto aqui. Esse índice aqui, por ser bem completo, né, ele já traz algumas coisas de legislação complementar. Mas o índice específico de legislação complementar, ele não tem. Eu vou dar uma nota, não vou dar nota 0, porque o índice geral aqui das disciplinas traz alguma coisa de legislação complementar. Mas também não vou dar a nota máxima, porque eu sei que tem material que tem um índice específico para a legislação complementar, tá? Vou dar uma nota 2 aqui em relação ao índice de legislação complementar. Beleza, deixa eu ver aqui. Índice remissivo de súmulas OJs precedentes normativos. Ele tem um índice aqui de súmulas. Cadê? Deixa eu achar isso aqui. Melhor pesquisar aqui. Súmulas, índice alfabético, tá lá no 1726. 1726. Ah, ele tem um quadro, olha, bacana. Muito legal. Material bom de índice, viu, gente? É uma pena, porque ele tem outros defeitos, sabe? É tão difícil achar um material bom de índice, muito difícil. Aí você fica naquela, né? O que é melhor, você ter um índice bom ou você ter um material que está destacando aí artigos que não foram recepcionados? Complicado, viu? Às vezes você tem que levar 3 materiais na hora da prova. Mas olha só, ele trouxe uma tabelinha. Então aqui, ó, na tabelinha, você quer achar, por exemplo, sobre adicional de periculosidade. Ele vem trazendo todas as súmulas aqui. Bacana, viu? Eu achei bem legal esse índice aqui com a palavrinha e as súmulas. E é tudo junto, a súmula do STF, do TST, do STJ. Achei bem legal, vou dar a nota máxima aqui nesse item do índice remissivo de súmulas. Ok, nota máxima nesse item. Artigos novos no índice remissivo, beleza. Eu já vi material, já vi Vademecum que tinha artigo atualizado, mas quando você olhava no índice, eles não estavam lá. Então vamos dar uma pesquisada nisso aqui. Vamos ver se ele teve uma mudança recente, né, lá no Código de Processo Penal. Então, como é penal, eu vou pesquisar aqui no índice de penal. Cadê esse índice de penal aqui? Trabalho penal. Que é o artigo 28A, que é o acordo de não persecução penal. Vamos ver se ele tem aqui um acordo. Por essa palavrinha, acordo. Ação, 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 ação. Advocacia, acusado, acordos. Acordos tem só internacionais. Vamos ver então por
persecução penal. Persecução penal. Alguém imagina alguma outra palavrinha que eu possa pesquisar aí para encontrar esse artigo? Cadê, gente? Pena, perícia, perdão, periculosidade, perseguição do réu. Ele não vai ter, gente, aqui essa palavrinha persecução penal, hein? Tem perseguição do réu. Não achei persecução penal aqui. O que é uma pena, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui se a gente acha com alguma outra palavra. Mas tinha que ter, né? É um artigo que fala sobre um acordo de não persecução penal. Em persecução não tem. Olha aqui, em persecução não tem. Em acordo também pesquisei e também não tem. Então eu acho que talvez não tenha realmente nos índices, viu? Deixa eu voltar um pouquinho para cá. É o que eu falo para vocês, é muito difícil achar um índice remissivo perfeito. Essa é uma crítica que eu faço a todas as editoras, né? Eu acho que ainda falta aparecer aquela editora assim, com aquele índice que você fala que é o top, sabe? O melhor de todos. Ainda não consegui ficar satisfeito com nenhum. Aí acordo, só tem acordo internacional. Então não achei, então talvez tenha em alguma outra palavra, mas na minha opinião, se é um artigo que fala sobre um acordo para não persecução penal, ele tinha que estar ou em acordo ou em persecução penal, né? Então por esse motivo, eu infelizmente vou ter que dar nota 0 nesse item aqui. Pena? Pode ser que tenha pena. Vamos pesquisar aqui em pena? Mas aí, aquela questão é essa. Mesmo tendo em pena, para mim já é uma falha do índice. Porque o índice ele tem que trazer de uma forma mais simples, né? Ele tem que tentar facilitar ao máximo. Talvez ele tenha. Vamos lá, em pena. Nossa senhora, em pena tem 1 milhão de coisas. Ele tem uma página inteira só de pena aqui. Mas vou tentar dar uma olhada aqui dentro de pena se tem acordo. Acessórios, agravação, aplicação, aumento. Não tem. Vamos ver se tem persecução aqui. Tá pequenininha a letra, talvez vocês não consigam ler. Prestação, perda, pecuniárias. Não tem também aqui dentro. Ó. Realmente não tem. Em pena também não tem. Mas perdão também não vai ser perdão, não. Então aqui, infelizmente, não consigo encontrar. Por isso vai receber nota 0 nesse tópico aqui. Enunciados. Será que esse material tem enunciados? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, aqui ele já não, na capa, ele não está falando nada sobre enunciados, né? Nos índices sistemáticos, constituição, códigos, estatutos, legislação complementar, súmulas, aqui ó, precedentes normativos, regimentos internos. Olha, parece que ele não tem enunciado não, viu? Que eu fico feliz com isso. Vamos lá, vamos dar uma passada aqui no índice geral. Olha só, Constituição, Código Civil, Código Comercial, Código Eleitoral, estatutos, legislação complementar, súmulas, regimentos internos, precedentes normativos, súmulas, não tem enunciados. Opa! Ah não, aqui ele tem o índice, ele chama de enunciados dos tribunais, mas na verdade são as súmulas, tá? Ok, não tem então os enunciados, o que eu acho um ponto positivo, né? Já falei isso várias vezes, eu acho que o vademecum que você vai utilizar no exame do OAB não deve ter enunciados de associações, né? E eu já falei muito sobre isso aqui, então ele não tendo, para mim, esse é um ponto positivo. Então por isso aqui nesse item vou dar nota
5, aumentou um pouquinho a nota dele. Complementação online, me parece que ele tem, olha só, aqui a legislação complementar online, ou seja, aquelas leis, né, que não couberam no material, você pode acessar elas pelo site. Então aqui, ok, eu nem estou analisando a qualidade do material online, porque para mim o vademecum ele é feito para você usar na hora da prova, então o material mesmo tem que ser bom, mas ele tem alguma coisa online, então por isso vai ganhar uma notinha 5, notinha aumentou. E por fim, em acessórios. Antes de acessórios, deixa eu ver aqui. Acho que tem mais uma pergunta do Elton. O Elton perguntou, qual é a grande diferença desses vademecums específicos para o AB e os comuns? A grande diferença entre um vademecum geral, genérico, né, para os vademecums específicos das disciplinas, é que o vademecum geral ele vai ter tudo. Então vai ter legislação sobre direito do trabalho, direito administrativo, constitucional. Quando você compra um material específico da sua disciplina, direito penal, por exemplo, ali vai ter somente os códigos, as leis específicas da sua disciplina. É basicamente essa a diferença, tá? Não tem... E claro que assim, esses específicos das disciplinas, eles costumam trabalhar melhor, principalmente as remissões, né? Tem alguns materiais, tem uma CLT, por exemplo, que é um vademecum, mas que é chamado, eles chamam de CLT, que na remissão eles já trazem o texto ali das súmulas e tudo mais, o que eu acho que é um ponto muito positivo. Agora, por que eu sempre falo que você tem que levar o material genérico, né, o geral, e o específico? Porque pode acontecer, vou te dar um exemplo. Em direito do trabalho, tem alguns vademecums específicos muito bons, só que não tem o Código Civil neles. E você precisa do Código Civil. Aí você vai ter que levar um vademecum genérico também, para poder ter lá na hora da prova todas as legislações, as leis mais completas que você vai precisar para poder fazer sua prova, tá bom? Seria isso. E aí, aqui, antes da gente finalizar, a gente tem esse item. Esse item aqui, o último item dos acessórios, tá? Em acessórios, esse foi o primeiro que eu analisei que veio com um marcador. Ele veio com um marcador aqui. Eu acho esses marcadores extremamente importantes para você poder colocar na lateral do seu material, tá? Então, aqui, ó, você vai pegar esse marcador, vai colar aqui na lateral para você identificar os códigos e as leis mais importantes de uma forma mais rápida, né? De uma forma mais simples. Então, por esse motivo, vai ganhar uma nota boa aqui também. Ficou com a nota final aí de 3,05, não foi tão boa, ele se recuperou um pouquinho aqui no final. Mas eu particularmente, eu fiquei um pouco decepcionado com esse material da Juspodium, porque para mim ele poderia ser ter um acabamento um pouco melhor no sentido de ter um papel um pouquinho melhor, as fontes talvez um pouquinho maiores, mais cores, ele ser mais colorido. E eu fiquei decepcionado com algumas questões também, principalmente nos artigos que não foram recepcionados e os que foram declarados inconstitucionais, o que eu acho pontos muito negativos. Por outro lado, dos que eu analisei até agora, foi o que tem o índice remissivo que eu mais gostei, o que eu mais achei interessante. O da Saraiva Jura, o AB Concurso, também tem um índice muito bom, mas tem um índice do CPC que é horroroso, que é péssimo. Esse aqui tem um índice remissivo muito bom, que eu gostei, mas é difícil recomendar um material que tem alguns detalhes que acabam prejudicando ele, tá? Mas, então, no geral, é um material ok. Eu não acho que não vai ser o melhor que a gente vai analisar aqui, não. Acho que a Juspodium poderia caprichar um pouquinho mais. Pessoal, valeu. O pessoal tá mandando um abraço aqui. Um abraço, Juvando. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Ivonei. Muito obrigado pela participação de vocês, sempre muito bom estar aqui podendo bater um papo com vocês, tá? Espero que essas análises aqui sirvam para ajudar vocês a escolherem um material que é mais adequado para que você vá utilizar lá na hora da sua prova da segunda fase do AB, tá bom? Valeu, o próximo que será analisado vai ser o da editora Verbo Jurídico. Pessoal, entra nesse link aqui. Nele, a gente está com um projeto de extensão muito legal, são 10 aulas gratuitas
sobre a segunda fase do AB, ensinando a fazer petição, palavra por palavra. E nessa próxima sexta-feira, agora dia 9, às 14 horas, nós teremos a quarta aula do projeto, em que eu vou redigir palavra por palavra um recurso ordinário trabalhista. As outras aulas já estão disponíveis na nossa plataforma de estudos, que é totalmente gratuita, e você pode acessar pelo link aqui embaixo, tá bom? Valeu, um abraço, Marcos Aurélio, comentou aí. Muito obrigado a vocês, e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na UAB.